Olá, boa tarde, bem-vindo a todos. Meu nome é Tânia Martins, eu sou CEO da Soul Trade. Agradeço a presença de todos vocês. Antes de começar o nosso evento, eu queria contar um pouco do propósito da nossa companhia, que eu acho super importante. Nós somos 4 sócios, eu, Márcio, Ricardo, Jaime. Nos conhecemos há 15 longos anos, trabalhamos juntos desde então. Acompanhamos toda a evolução do mercado de trade, todo o crescimento desse mercado, toda a transformação das grandes redes de varejo. E quando a gente pensou em fazer uma companhia, né, como é que a Soul deveria nascer? Ela deveria nascer como uma companhia que desenvolvesse serviços que pudessem conectar os consumidores às marcas dos nossos clientes. E é por isso que a gente está aqui hoje. Nós passamos os últimos 2 anos colocando todos os esforços, os investimentos e toda a nossa criatividade, a equipe inteira trabalhando para desenvolver uma plataforma onde a gente tivesse a tecnologia, mas que a gente também tivesse humanização. Porque a gente acredita que a experiência do consumidor tem que ter essa humanização. E que a experiência do consumidor é a coisa mais importante para que a gente crie laços desse consumidor com a marca e a fidelização. Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Eu vou deixar o Márcio trazer aqui todas essas informações. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, principalmente dos nossos especialistas, palestrantes, que vão trazer para a gente um conteúdo super rico de cases, de como é que o consumidor de hoje se porta e se comporta nesse mundo online. Muito obrigada e eu espero que vocês aproveitem a noite. Nós, da Soul Trade Marketing, acreditamos que o mais importante é colocar a marca face a face com o consumidor nas ações para o trade. E não existe condição melhor para criar percepção de valor e influenciar a decisão de compra. Atuamos de forma consultiva na concepção, planejamento, execução e controle de experiências de trade. Assim, nos comprometemos a rentabilizar o investimento de nossos clientes e multiplicar os resultados de cada ação. Com 3 décadas dedicadas a compreender o comportamento do consumidor, podemos afirmar que conhecemos suas dores, suas paixões e a forma mais adequada de nos aproximar de cada perfil. O crescimento vertiginoso das vendas no universo digital nos convidou ao desafio de levar o trade que praticamos no canal físico para a experiência de compra nos canais online. E é nesta lacuna que a inquietude que nos move nos levou a desenvolver a plataforma de trade digital que vai conectar o melhor da experiência de compra no canal físico ao mundo virtual. Digital Trade Experience. O Digital Trade Experience é uma solução criada para colocar o consumidor como protagonista na sua jornada de compra, de forma humanizada e em tempo real em ambiente digital. Interessante nessa experiência é que a partir de imagens fotografadas em 360 graus, o shopper consegue visualizar detalhes de cada produto e fazer uma experiência mais imersiva, conhecendo com profundidade as features de cada um dos produtos. Os recursos do Digital Trade Experience são inúmeros. O shopper pode, por exemplo, explorar lojas, showrooms ou qualquer outro tipo de ponto de venda sem necessitar de deslocamento. Nesse tour virtual, ele pode, além de conhecer os espaços, acessar informações, fotos, até vídeos para ampliar sua experiência. A solução é bem flexível. Se a sua empresa não tem uma loja ou um showroom para capturarmos as imagens em 360 graus, é possível criarmos uma vitrine virtual e explorar detalhes e features dos produtos, levando uma experiência bem interessante e bem enriquecedora para a sua audiência. Com o Digital Trade Experience, o shopper pode vivenciar uma nova maneira de interagir com sua marca, produtos e serviços de forma autônoma, ou ter uma experiência ainda mais relevante e personalizada com um simples clique. Um consultor especialista irá acompanhar a jornada do shopper e conectar a real necessidade do cliente, apresentando a solução mais adequada. Ele foi criado para ampliar
o vínculo de longo prazo entre marcas e shoppers, através de um atendimento humanizado que ainda é bem raro nesse ambiente digital. Com o Digital Trade Experience, nós imaginamos transformar as compras online em algo que vai além da conveniência e da busca por preços tão comum na internet. Dessa forma, a gente imagina dar voz à indústria e permitir que ela possa contar suas histórias diretamente ao shopper. Acreditamos que dessa forma, o consumidor poderá analisar melhor o produto ou serviço que deseja e encontrar a melhor solução para a sua necessidade no dia a dia. Além do suporte no canal online, a solução também chega ao ambiente físico, onde o shopper pode, em qualquer loja, esclarecer dúvidas e acessar fontes de informações confiáveis. Para isso, basta escanear um QR Code exposto no ponto de venda. A relação com o consumidor durante o processo de compra não é mais a mesma. E nós estamos atentos a essa transformação. Digital Trade Experience. Tecnologia e atendimento humanizado. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez, obrigado. Faz quase 2 anos que eu comecei, junto com o time da Soul, essa empreitada. E estou muito feliz de estar aqui num dia como hoje. Muito feliz de estar com vocês presencialmente, né? Afinal, a nossa plataforma fala muito disso, né? Como é que nós vamos estar presencialmente junto dos nossos consumidores, junto dos nossos shoppers, mesmo no ambiente digital. Então, obrigado por estarem aqui. Mas eu não vou prolongar muito, porque no final das contas a gente selecionou, escolheu e muitos especialistas, gente muito especial, topou estar aqui com a gente hoje. Eu sou muito grato por isso. E aí eu queria apresentá-los de uma forma rápida para que vocês conheçam um pouco a jornada dessas pessoas que vão discutir experiência de consumo no ambiente digital, para que traga algumas reflexões de como a gente pode atingir esse público no ambiente tão frio e também como uma solução como essa pode, eventualmente, ajudar empresas a atingir e falar direto com a sua audiência. Então, eu queria chamar aqui o mediador desse processo, Jax Meyer, por favor. O Jax, para quem não conhece, é diretor de conhecimento do Grupo Padrão, Revistas Consumidor Moderno, no varejo. Ele é palestrante, publicitário e um dos pioneiros no estudo de estratégia de gestão em marcas e evolução do comportamento do consumidor. Então, Jax, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Para compor esse time aqui, eu vou chamar a Cibele Fischer. Por favor, Cibele. Bem-vinda. A Cibele é a owner da CNN, Consultoria e Experiência do Cliente e Customer Success, e ela atuou por mais de 13 anos na gestão de atendimento de cliente na Tecnisa, um segmento que para nós faz muito sentido também com a plataforma. A gente já bateu um papo sobre isso, né, Cibele? Emília Veloso. Emília, obrigado. Olha, a Emília tem uma super experiência nas áreas de trade marketing, na área comercial e próprio marketing, trabalhando em diversas indústrias de bens de consumo. E também, em 2020, foi reconhecida personalidade do ano pelo Popeye, no ano de 2020 de novo. Obrigado, Emília. Tânia, eu sempre quis muito conhecê-la. Obrigado por ter vindo. Tânia Miné, CEO da consultoria de Trade Design, 30 anos de experiência em empresas como Unilever, Johnson & Johnson, Flora, Santer e Kimberly-Clark, em posições executivas, tanto em marketing, trade marketing e vendas, e também faz um trabalho muito forte já há alguns anos, eu tenho acompanhado, mesmo que à distância, como mestre em comunicação e consumo e professora na ESPM. Tatiana Tomás, nossa última convidada, mas não menos importante. Tatiana, obrigado por aceitar o nosso convite. A Tatiana é CEO da Shopper Centric, expert em comportamento do consumidor e Shopper Experience, palestrante e professora da ESPM, e ela atuou como Shopper Insights na KC, Mondelez e GPA. Muito obrigado a todos. Jax, agora eu passo o bastão para você. Obrigado, Márcio. Pessoal, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje e uma grande alegria, aliás, uma alegria ainda maior estar aqui com um timaço, né, de grandes profissionais que vão nos ajudar a entender por que momento passa hoje o varejo, que é o segmento que, para falar a verdade, deu um caldo em todos os outros durante esse processo de pandemia.
E eu tenho aqui alguns dados para poder começar a trazer o nosso painel para o cerne da nossa conversa aqui. E eu estou trazendo dados exclusivos que vão ser lançados amanhã na edição da Consumidor Moderno sobre o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência e Serviço ao Cliente, que é o maior e mais completo estudo sobre a qualidade, tá, do atendimento de serviço ao cliente no Brasil. É um estudo que compreende milhares de empresas e nós temos empresas vencedoras em diversos segmentos, e a partir disso a gente consegue ter muitos dados sobre qual o comportamento do cliente e como que as empresas se dedicam a criar essa experiência para o cliente nos diversos canais. Então, só para que vocês tenham uma ideia, tá, o que aconteceu quando se fala em resolutividade por segmento? Quais são os 5 segmentos que tiveram maior índice de resolutividade em 2021, 2022? Vocês vão tomar um susto agora. Primeiro, e-commerce, 86,5% de resolutividade. Varejo, redes alimentícias e fast food, 85,7%. Varejo diversos, 79,9%. Indústria farmacêutica, só ela, 79,7%. E varejo de eletroeletrônicos, 76,8%. Ou seja, dos top 5 em segmento, 4 pertencem ao varejo, que está sabendo sim pilotar a sua transformação digital. Por quê? Porque hoje o varejo é digital. O varejo compreendeu basicamente que a equação é tentar conciliar a humanidade com a tecnologia de forma a fazer com que o cliente tenha cada vez mais experiências. Em cima disso, alguns dados, tá, dos diversos eventos que eu participo no mundo inteiro, e a gente teve a oportunidade de frequentar o World Retail Congress esse ano. E aí a gente tem alguns dados absolutamente fundamentais, né? Como de algumas startups de varejo muito quentes, que estão fazendo um sucesso grande, como a Latest, por exemplo. E eles dizem que a reinvenção da loja física passa por uma experiência expressa. O foco não pode estar na venda rápida, mas na capacidade de criar interações envolventes, onde seja possível identificar a história por trás das marcas. Quem viu o vídeo aqui com atenção pode perceber que é o foco da nossa conversa. Então eu quero justamente lançar esta primeira pergunta para o nosso time aqui. Como que se cria essa identidade por meio das histórias das marcas em empresas de varejo num ambiente que tem que ser digital? Queria começar com você, Cibele. Boa noite. Eu vou começar na ordem, mas depois eu vou subverter a ordem, sim, tá? Tudo bem. Boa noite a todos. Bom, o mercado imobiliário é um mercado que tem muita oportunidade para o digital, né? Hoje ele é digital, realmente. Hoje o cliente ele tem tanto a jornada online quanto o stand de vendas, quanto a sede da incorporadora. Mas é um mercado que ele começou a se digitalizar pela dor do cliente. Porque o cliente ele queria um anonimato, ele não queria chegar lá naquele stand de vendas e deixar o telefone dele, o e-mail dele, e ficar sendo atormentado a todo momento por um corretor e dizendo, vamos fechar, vai virar o mês, vai mudar a tabela. Então, a transformação no mercado imobiliário começou por esse motivo. A Tecnisa realmente foi a grande pioneira. Mas é um mercado ainda muito voltado para o produto. É um mercado onde tudo que existe no digital, tudo que está lá disponível de informações sobre empreendimentos, apartamentos, implantação, planta, um tour, vídeos, tudo é voltado para o produto. Então, existe uma grande oportunidade para a experiência dentro do mercado imobiliário. Porque quando você pensa nessa jornada, o cliente ele vai navegando por toda essa jornada de compra, só que ele tem alguma necessidade muito específica. Ele está comprando por um motivo, ele tem uma situação muito particular dele. Será que aquela situação particular dele está no meio daquele tanto de informações que estão disponíveis ali? Será que tudo que tem ali realmente é o que ele necessita? E aí, quando você vê, Jacques, aí tem lá, né? Ele está lá na ver, puxa, isso, tem essa informação e tal. Aí, em algum momento, ele fala, poxa, mas ainda não esclareci uma dúvida, ainda me sinto inseguro. E o que ele tem lá? Ligue para mim. Liga, ou atendimento por WhatsApp, ou chat online, ou ligamos para você, ou agende o seu atendimento. Depois eu vou pegar uma história do WhatsApp aqui para lançar uma provocação. Continua.
E aí, nesse momento, pode acontecer uma desconexão. Ele vai falar, poxa, mas eu ainda vou ter que fazer um esforçozinho aqui, clicar nesse atendimento por WhatsApp, aí até alguém me responder, esclarecer a minha dúvida. Ai, mas eu acho que eu vou acessar outro site, eu vou ver com outro incorporador, que eu também estou em dúvida e tal. Nesse momento, pode existir uma desconexão, ou com o produto, ou com a sua marca. Então, quando a gente fala em experiência humanizada, quando você traz para essa jornada do cliente essa proximidade, essa possibilidade de conectar, esse vínculo. Porque quando você tem uma ferramenta como essa, puxa, olha, tem alguém aqui nessa hora que pode me ajudar, não preciso ficar clicando no WhatsApp. E aí, sim, tem aquele consultor, aquele especialista, que vai entender exatamente qual é a insegurança, qual é a dúvida, qual é a necessidade, estabelecer uma relação de confiança e criar essa conexão emocional e esse vínculo que vai fazer com que esse cliente caminhe muito melhor até o fechamento dessa venda. Muito bom. Emília? Acho que eu queria trazer 2 exemplos aqui, né? Assim, quando a gente fala de uma relação humanizada, a gente começa por marcas que são humanizadas. Uma marca humanizada é uma marca que pensa além da compra. Ela busca uma relação de proximidade ao longo de todo o processo, independente se vai acontecer a compra ou não. Um exemplo que eu queria trazer, eu trabalhei na Amazon, fui responsável pela expansão do varejo, do que seria a categoria que a venda bazar. Tem que ser uma consequência, né? Exatamente. Então, quando você está realmente focado no cliente, você vai criar meios para que essa venda, no final, aconteça. E os dados que a gente tinha lá, quando a gente tinha fornecedores que colocavam no site mais de 3 fotos, vídeo, ou aquela página com todas as informações super detalhadas, Um exemplo que eu até comentei foi da Nespresso. Se você entrar na página, lá no final de cafeteira, você vai ter todos os tipos e a diferença de cada um facilitando a compra. E a gente tinha por dados lá que quanto mais informação você tinha, maior eram as vendas. E o número que a gente tinha lá era de que era, no mínimo, 30% de aumento de vendas quando a pessoa tinha mais informação para tomar decisão. O que é lógico, quando você não tem o suporte, ainda mais de produtos cada vez técnicos e que precisam de suporte, então a informação ela é fundamental. Então, eu acho que assim, esse é um caso onde a informação... E você acaba criando uma relação humanizada aí, porque você está tirando atrito do meio da decisão. Você está trazendo dados que facilitam a tomada de decisão. E acho que essa ferramenta que foi mostrada, ela vem um pouco disso, de como é que eu faço com que decisões difíceis se tornem mais fáceis. E mesmo que eu decida comprar ali na hora, e a Amazon também é outro exemplo disso, ela tem, lá nos Estados Unidos, é o principal site de busca, E ela não se preocupa em vender. Ela quer que as pessoas procurem as informações lá, porque lá tem todas as informações e, em algum momento, ela volta para comprar lá. E, se não comprar, ela está vendendo mídia para o fornecedor, enfim, de algum jeito o ecossistema funciona. Então, é assim, quando você tem o foco no consumidor final, na experiência que você quer trazer, é como você falou, a compra é a consequência. E acho que um outro exemplo que eu queria trazer, durante a pandemia, eu estava na ReHap, e, bom, o caos que a gente já sabe que foi, eu me lembro o Saque estava comigo, e eu me lembro de uma cliente ligando lá, era uma avó que tinha comprado um presente para os netos, e ela estava desesperada. Primeiro que era a primeira compra que ela fazia de forma digital, e ela não tinha certeza se ia chegar ou não o produto para os netos dela. E ela ligava todo dia até esse produto ser entregue, porque era aniversário dos netos e tudo mais. Então, acho que aqui tem um ponto importante, que é uma ferramenta que pode ajudar muito pessoas que não têm, como a Tânia e a Tati falaram, letramento digital. Então, Um dado em cima disso, 51,5% da população brasileira não tem um acesso digital somente pelo celular e de forma limitada, com limitação de dados, ou então, e mais 20% nem sequer tem acesso à internet no Brasil. Estamos falando de 71,5% que tem conexão deficiente ou nula pela internet. Então, é uma ferramenta que também pode ajudar muito nesse processo de decisão e é um papel de ajudar a criar cultura e educação digital, que a gente ainda está no começo. A gente passou o caos que foi pandemia, todo mundo teve que aprender a se virar, mas a gente está longe das pessoas se sentirem confortáveis com esse processo. E detalhe, elas querem. E elas querem empresas que ajudem essas pessoas, entendeu, a enfrentar melhor e se sentir confortáveis com o digital. Elas querem desesperadamente que as empresas tornem o digital acessível para elas.
Tire a barreira do medo. Não é só botar um Wi-Fi na loja, é como você permite o acesso a esse Wi-Fi, como que você permite que ela consuma menos dados, entendeu? Como que você... Vou dar um exemplo muito fácil, tá? Não sei se vocês conhecem a conta Black, tá? É uma conta criada pelo Sérgio Al, que é um tremendo empreendedor, e ele é justamente voltado, claro, preferencialmente para a população afrodescendente, negros, e assim por diante, que tem, evidentemente, preconceitos com relação à score e tal e tal. Bom, o que ele fez? Ele vai fornecer, a partir, talvez já do segundo semestre desse ano, ele vai oferecer um chip com 10 gigas para todos os clientes, para que eles possam ter conforto para fazer suas operações financeiras, principalmente o pessoal que mora em favela e assim por diante. É isso aí. O papel, acho que, da indústria e do varejo é como é que a gente facilita o processo de compra, o acesso, para que realmente seja uma jornada fluida e não cause atritos e dificulte a compra, né? Tânia. Bom, ouvindo aqui, boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Priscila, Márcia. Um orgulho estar aqui com vocês. A Tânia é uma conhecida de poucos anos, né? Nem vamos falar muito para não deixar... Né? Eu conheço o Jacques também há muitas décadas, né, Jacques? Não vamos comentar sobre isso. Muitas décadas é suspeito, hein? E é verdade, né? Enfim. Bom, gente, eu estava pensando o que eu ia falar depois de ouvir a Cibele e a Emília. Eu acho assim, essa questão de um bom vendedor, né? Você pensa, o que é um bom vendedor? O que é um bom site vendedor? O que é um e-commerce vendedor? É aquele que pergunta para mim, para que você quer aquele negócio, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Até estava citando para a Cibele que eu nunca me esqueci do corretor que vendeu o meu apartamento onde eu vivo hoje, há muitos anos e tal. Ele perguntou exatamente isso. O que você precisa? Então, eu acho que muitas vezes, aí pensando nas máquinas, na inteligência artificial, como é que a gente pode evoluir no letramento, no acesso, tudo que já foi dito aqui, para não ser repetitiva, eu acho que a gente precisa treinar as máquinas para fazer essas perguntas, né? E humanizar, né? Através, né, por meio de um atendimento pessoal e humano, vamos dizer assim, para fazer as perguntas corretas, saber colocar as dores... que, na verdade, né, precisa ter a consciência de que a inteligência artificial é meio. Não, o pessoal... Ela não é protagonista. Ela é meio, mas você tem que treinar. Você tem que treinar as máquinas, você tem que entender seu cliente, você tem que... Eu estou muito nessa vibe da inteligência agora, sabe? Eu acho que falta inteligência humana, inteligência artificial, enfim, a gente precisa treinar as pessoas para isso. Eu acho que essa ferramenta é um grande passo nesse sentido, né? Porque a gente não espera, estando numa loja física ou numa loja digital, não importa, que aquela pessoa vá saber tudo de cabeça. Gente, isso é impossível, né? Nem eu falo para os meus alunos, eu não sei tudo de cabeça, eu já foi o tempo que eu sabia tudo de cabeça. Enfim, eu acho que a gente precisa pensar nessa humanização e nessa colocar os sapatos do cliente, e significa perguntar para ele tão e simplesmente por que você precisa... Aí você vai entender missão de compra, ocasião de consumo, você vai entender tudo ali. E as metodologias ágeis estão aí justamente para isso, para permitir que você consiga compreender o que o cliente quer. Eu me lembro também até como shopper do site da Dell, foi a primeira pergunta que o vendedor, ele atuando comigo ali, eu no site, ele meio remoto, que ele fez para mim. Por que você quer um notebook? Para quem? É para você? É para alguém da sua família? É para sua empresa? O que você vai fazer com ele? Você quer memória? Você quer velocidade? Ele traduziu o Techniquez para uma linguagem que eu, né, uma humilde pessoa que não conheço nada de tecnologia, que eu consegui entender. Então, acho que é isso, gente. Acho que a gente precisa literalmente fazer as perguntas corretas. Esse é o insight que vocês... Na verdade, é melhor ter as perguntas corretas do que achar que tem as respostas. Né? A grande dificuldade hoje das empresas é enquadrar as perguntas, né, Tati? Bom, eu como fui pesquiseira aí durante mais de 25 anos da minha vida, eu adoro dado, estatística, adoro números. Eu trouxe minha colinha aqui, que eu trouxe uma série de números para compartilhar com vocês. Mas, para iniciar, eu vou dar uma embaralhada no que cada uma falou, porque eu acho que tem muito caldo aqui interessante. Assim, a gente está falando de experiência sem atrito. Eu acho que não existe experiência sem atrito se a gente não conhecer o nosso cliente.
Então, a gente precisa entender que o perfil do consumidor mudou. Então, hoje, o perfil do consumidor é o que a gente chama do now customer, é aquele cliente que ele quer tudo agora. Ele quer que a gente esteja 24/7, que a gente esteja online o tempo todo. Até porque o Google está, né? Então... Exatamente. Então, assim, as experiências são comparativas com tudo que você vive. Então, ele quer que a gente responda real time, ele quer experiência sem atrito. Então, é muito importante a gente saber essa demanda, porque a gente precisa se adaptar de alguma forma. E o consumidor hoje também está muito focado na personalização, né? Todos nós queremos ter um atendimento personalizado, um produto, um serviço, uma oferta, tudo adequado para o nosso perfil. Então, como é que a gente vai atender essa demanda? Né? A gente precisa cada vez mais conhecer o perfil do nosso cliente para poder proporcionar essa experiência sem atrito. E aí a gente estava falando, a Emília tocou num ponto, né, de que a venda é consequência, já que você até falou isso. Aí me ocorreu um case de uma empresa que eu gosto bastante, estudei e cito nas minhas aulas, porque eu acho eles um exemplo, inclusive, de omnicanalidade, que é a Polishop. E o que eles falam, assim, que a loja precisa ser um parque de diversões. Tudo tem que estar piscando, funcionando ao mesmo tempo. O cliente tem que testar tudo, ele tem que poder... E realmente você entra lá, parece um lugar de doido, né? Que tem um fazendo esteira, outro fazendo chapinha, outro vendo não sei o quê. E ele falou, é isso. Ele fala, a venda é a consequência. E aí tem um case que ele conta que eu acho fantástico, que como todas as equipes são muito bem treinadas para isso, para possibilitar o uso dos produtos por todos os clientes, e esse mindset de que venda é consequência após a experimentação... Tem um case extremo que eles contam, né? Ele conta, o CEO da Polishop, que uma vez uma senhora chegou numa loja e perguntou se podia testar uma air fryer. E a vendedora falou, testar uma panela, né? Como assim? Ela falou, não, porque eu adoro fazer camarão, mas o camarão fica fedido e não fica crocante, eu quero testar, posso testar? A vendedora falou, pode, né? Tipo, como que ela vai testar isso? Aí a senhora abriu a bolsa, tirou um saquinho cheio de camarão temperado, colocou na air fryer e botou para fazer. E aí ela provou, falou, gente, eu nunca comi um camarão tão gostoso na minha vida, crocante e zero de fudum aqui no ambiente. Aí ela levou uma para ela e uma para a filha dela. E é um produto de ticket alto super elevado. Então, eu acho um super case de experiência do cliente, de você entender como o seu cliente funciona, como ele quer ser tratado. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E não criou nenhuma resistência. Deixou o cliente Exatamente. fazer. Improvisou. Não está no script, mas ok, vamos em frente. E aí, só para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, um dado que eu acho interessante, de um estudo da Salesforce. Ele foi feito em 16 países, e o dado relativo ao Brasil mostra que 89% dos brasileiros disseram que a experiência de compra é tão ou mais importante do que o produto ou serviço que é comprado. A gente está falando de quase 90% dos brasileiros que foram entrevistados. E comparando com a média mundial, nós estamos acima da média mundial em termos de exigência de experiência. Então, é importante a gente saber isso também. O brasileiro ele é exigente, está ficando cada vez mais, o sarrafo está subindo, e a gente precisa acompanhar essa demanda. Ainda mais no momento de contração de renda e assim por diante. Fala aí, Emília. Queria só complementar aqui, eu trabalhei na Disney muito tempo, né? E a Disney é uma grande escola, um parque de diversão. A benchmark. E uma coisa que a gente sempre falava lá é... Para você conseguir ter essa experiência memorável, você precisa ter processos. Não adianta você querer ter um atendimento uniforme, que todo mundo saia de lá encantado. Se cada pessoa for treinada de um jeito, se cada pessoa entender o que é uma boa experiência. E eu me lembro de um caso, eu estava com uma pessoa da Magalu lá no parque, num evento que a gente foi, e a pessoa pegou uma pipoca, comprou a pipoca, a hora que ela virou, a pipoca caiu toda no chão. O que a atendente fez? Automaticamente deu uma pipoca para ela, né? E aí tem uma máxima que a gente usa muito lá, usava, né? Que é assim, a culpa não é minha, mas o problema é meu. Então, se a gente quer trabalhar com serviço, se a gente quer criar uma boa experiência, a gente precisa, primeiro, pessoas que gostem de servir, mas que entenda isso. Como é que eu busco a solução para que essa pessoa tenha uma experiência? Claro que a gente tenta criar produtos que sejam escaláveis, né? E que não sejam customizados, mas em algum momento você vai ter que customizar. Como o caso dessa senhora que eu citei, da ReHap, que ligava todo dia lá e a gente dando status para ela, né? Enfim, então acho que é só uma escola, né, de experiência. Posso dar só uma complementada no que a Emília falou? Essa questão de você treinar as pessoas e criar processos, eu acho muito importante também a gente conscientizar as nossas equipes e treinar de que todos são importantes e contribuem para essa experiência do cliente. Que muitas vezes as equipes têm a percepção de que só quem está na linha de frente é que vai impactar nessa experiência. E não, todos são importantes. Eu gosto de trazer um exemplo, não sei quem é ou foi fã de Fórmula 1, eu era fã na época do finado Ayrton Senna,
E ele falava que quando ele ganhava uma corrida, de certa forma, ele estava concluindo um trabalho que toda uma equipe tinha realizado. E aí, quando a gente observa, né, um carro de Fórmula 1 parando no box, a gente tem ali em torno de 22 pessoas trabalhando e mais o piloto. E quando você olha aquela sincronia, né, em termos de segundos, cada um fazendo o seu trabalho, buscando a perfeição, para que o piloto volte em fração de segundos para a pista para retomar a sua posição, você consegue falar que uma daquelas 23 pessoas é mais importante do que a outra? Não. São todos fundamentais para aquela orquestração sair perfeita. Então, é isso que a gente precisa transmitir para as nossas equipes, que muitas vezes as pessoas falam, mas eu trabalho no back-office, mas eu trabalho no estoque, o que eu faço não impacta em nada na experiência. E aí a Disney tem cases riquíssimos, né, de como você treina todos os seus colaboradores para mostrar que cada um, dentro do seu quadrado, impacta, assim, lá na ponta, na experiência do cliente. É porque, na verdade, não existem mais quadrados, né? Porque o pensamento corporativo, durante os últimos 2 séculos, se acostumou a ser linear e sequencial, né? Você passa de uma área para outra, as tarefas vão evoluindo até chegar no cliente. Isso morreu, porque hoje a empresa tem que ser linear e sequencial. Por que ela tem que ser... ela tem que ser, circular e randômica. Por que isso? Porque a empresa hoje recebe informação de todos os lados. Tá? Então, a empresa radial e simultânea recebe simultaneamente informação e gera e produz informação simultaneamente. Isso pressupõe que as barreiras entre as áreas, elas morreram, elas estão diluídas. Tá? Então, vamos agora fazer uma pequena provocação. Vamos ouvir a voz do cliente aqui, porque eu quero fazer essa provocação a partir de vocês. Quem aqui tem telefone como canal de atendimento? Aí da plateia. Só? Quem tem e-mail como canal de atendimento? Quem tem Facebook como canal de atendimento? Quem tem chat como canal de atendimento? Quem tem WhatsApp como canal de atendimento? Ok. A pergunta é a seguinte, né? Uma pequena provocação. Vocês consideram que, tendo todos esses canais, ou alguns deles, vocês têm uma operação omnicanal? Quem acredita firmemente que tem uma operação omnicanal? Ninguém. Então, vocês têm uma operação pluricanal, que é o grande erro hoje da maior parte das empresas. Vou abrindo o canal, né, sem fazer com que eles tenham sentido para o cliente. E entender de que forma este canal pode se adaptar a determinada persona de cliente. Né? Só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu com o WhatsApp nos últimos 3 anos foi uma revolução absurda. Porque ele saiu de um canal de 0 resolutividade para 72% em 3 anos. Isso é inédito. O WhatsApp superou o chat, que tem uma esteira de 10 anos, em apenas 3. E está se aproximando para desbancar o telefone e o 0800. Então, guardem esta pequena provocação. Por quê? Porque há cerca de 3 meses eu tinha que comprar um depurador de ar, né, para a minha casa. Eu estava procurando, tal, não sei o quê, e aí eu caí no site de uma grande empresa de varejo, né, e falaram, poxa, resolva tudo pelo WhatsApp. Não tem expressão, resolva tudo pelo WhatsApp. Você fala com o nosso vendedor pelo WhatsApp. E lá fui eu falar com o vendedor da loja pelo WhatsApp. Então, eu gostaria de comprar um depurador. Não tem esse modelo, não sei o quê, legal. Legal, vocês fazem a instalação? Então, para poder resolver o problema da instalação, você tem que vir na loja. Acabou. Morreu a experiência. Onde eu fiz, comprei no site da empresa. Porque o site da empresa me deu tudo, inclusive a instalação. Né? E detalhe, não precisa nem usar o WhatsApp. Eu fiz tudo pelo site, de maneira absolutamente sem fricção, né? Onde a informação correu solta. Então, eu queria que vocês, minhas amigas, me comentassem justamente isso. Por que as empresas insistem em abrir canais, tá, que supostamente deveriam trazer a venda assistida, como a gente viu aqui no lançamento da Soul, e não se consegue fazer essa venda assistida nos canais? Por que isso acontece? Queria começar com você, Tânia. Bom, Jacques, como sempre, provocador, né? Assim... Mas é muito bom, gente. Olha, fiquei pensando na tua pergunta aqui. Eu acho que as empresas meio que ticam, né? Eu vou abrir os canais. Então eu sou
em teoria, omnicanal. E a omnicanalidade não é isso. Acho que vale a gente explorar um pouquinho esse conceito. A omnicanalidade, ela significa que o cliente, ao acessar qualquer canal, ele é reconhecido como o meu cliente. É a Tânia Miné que está aqui falando comigo em todos os canais. E eles são interconectados. Então, eu vou receber uma mensagem que é uniforme também para cada canal. Se eu fizer uma pergunta, e eu faço muito isso, acho que muitos de vocês devem fazer também. Eu vou para o canal que vai mais rápido. Vou para o Facebook, vou para o Twitter, vou para onde? Para todos os canais. Quem que vai me responder primeiro? Não sei, talvez seja o WhatsApp. Acho que o WhatsApp está numa transformação. Então, a omnicanalidade é isso. É você estar no centro, o cliente está no centro, e ele pode acessar esses canais. Ele pode comprar na loja física ou no digital e também ele fazer sem fricção. Eu vou comprar o depurador de ar no e-commerce, é vou buscar na loja física. Se o cliente só pode estar no centro de uma empresa radial e simultânea, não de uma empresa sequencial. Exato, sem quadrados, né, como a Tati já falou aqui. Então, essa coisa de... Aí a gente podia falar de estrutura, de processo. Eu sou muito fã de processo. Nem todo mundo porque é coisa chata mesmo. Fazer processo, ter processo, mas ajuda muito na hora de você implementar uma operação omnicanal. Processo, tecnologia e, sobretudo, cultura e pessoas. Eu acho que a omnicanalidade ela precisa caminhar muito. Eu li um estudo, vamos ver se eu lembro, minha memória pós-Covid ficou bem debilitada e eu não fui tão organizada quanto a Tati, mas, enfim, me perdoe. Mas eu li um estudo recente, acho que da Opinion Box, que dizia que a omnicanalidade está devendo muito. É um negócio impressionante, ou seja, muito poucas empresas me atendem de forma integrada. Então, acho que isso é um negócio super importante. Então, eu acho que o conceito, gente, aí passo a bola aí de volta para vocês, o conceito é muito importante e eu vejo muita confusão no conceito. Abrir os canais, eu sou super omnicanal, e não é bem assim, né? Por que não é, Cibele? Não é porque eu acredito que ainda existem os silos. Ainda existem interesses, cada área com o seu interesse dentro daquela empresa. Ainda falta um interesse único. Eu até vejo essa coisa dos squads, das equipes multifuncionais. Um dos meus clientes de consultoria fala, ainda em 2022 eu vou ser o omnichannel. E eu estou aqui na torcida. E eles estão com esse conceito de squad, estão caminhando, mas ainda um puxa o interesse para cá, o outro puxa o interesse para lá. E eu não vejo ainda uma mentalidade preparada para a multicanalidade. Eu ainda não vejo, muitas vezes, uma mentalidade preparada para a própria experiência. Então, a transformação digital ela passa por uma transformação de mentalidade e uma quebra de resistência à mudança. Perfeito. É isso mesmo, Tati? Não, é isso mesmo. Assim, eu acho que falta essa questão de colocar realmente o cliente no centro. As empresas se dizem customer-centric, mas, de fato, ainda é como a Cibele falou, cada um ainda está olhando os seus interesses, das suas respectivas áreas, sem estar todo mundo para o mesmo norte, que é a experiência do cliente. E eu acho que, nesse sentido, quando a gente fala do nosso tema aqui de tecnologia, de humanização, eu acho que a gente tem que pensar muito também como é que a gente dosa isso dentro dessa experiência sem fricção. Como é que a gente vai dosar esses canais? Porque a digitalização ela veio de uma forma muito intensa e as empresas todas investiram em canais digitais, muita gente investindo em chatbot. E o que a gente vê, na realidade, é uma dissonância entre aquilo que as empresas acham que estão entregando e aquilo como o consumidor está percebendo. E aí já vou lançar a mão de mais uma estatística que eu amo. Então, vamos lá. Então, tem um dado aqui que eu achei super interessante, do Retail Info System, que mostra que, enquanto 71% dos varejistas acham que se sobressaia... Não, perdão, não é essa pesquisa, não. Porque eu estou com tantas aqui que vamos lá. Não, é aqui da frustração. Perdão, gente. Então, mostrando aqui o quanto que os clientes acham, que 71% das empresas acham que oferecem uma experiência bacana de integração, de chatbot, que a digitalização é muito bacana.
Mas, em contrapartida, a gente tem um percentual enorme de clientes que dizem que não percebem isso. Então, assim, as empresas acham que estão entregando, os clientes não percebem isso, que estão entregando isso. E a maioria prefere falar com o ser humano. Então, assim, trazendo um pouco aqui para o nosso painel, para a solução da Soul, eu acho que essa... Acrescentar, tá? Nível de satisfação do atendimento humano nos diferentes canais de acordo com o estudo Premium. Tá? Os plenamente satisfeitos no telefone, 48%. Tá? No e-mail, 53%, no chat, 33% e no WhatsApp, 35%. Tem potencial de crescimento para todo mundo. Para todos. Tem um elástico bom para puxar aí, né? E o que eu acho interessante também, quando a gente olha alguns estudos, assim, os clientes reclamam também, quando estão no chatbot e querem falar com um humano, a quantidade de perguntas que eles têm que responder até um ser humano que respire e falar com eles. Se achar o caminho, né, para falar com o ser humano. E aí eu me lembro, da URA, que estamos todos muito acostumados já com a URA, e a URA é exatamente... A gente está repetindo a saga da URA. Aquele famoso Disque 9 para falar com o atendente, aquilo é uma meta surreal. Não chega nunca aquele 9. Aquele atendente nunca chega para falar com a gente. Então, assim, não vamos repetir essa saga da URA. E quando chega, 50 minutos de musiquinha. Exatamente. E aí te pergunta tudo de novo. Pois não, senhora. E aí você repete tudo outra vez. Aí vamos voltar para o início da nossa conversa, que era uma experiência sem atrito. A gente vai causando fricção o tempo todo. Né? Então, pensar nisso. Como é que a gente diminui a fricção? Então, voltando à sua pergunta, não basta só a gente abrir uma série de canais. Eles têm que estar integrados, a gente tem que trazer uma experiência fluida para o cliente, porque senão a gente está achando que está abrindo muita possibilidade, coisas muito bacanas, mas pela visão do cliente, a gente não está suprindo a necessidade dele 100%. Né? Então, olhar sempre, calçar os sapatos do cliente, olhar com esse novo olhar para o nosso negócio, e a gente está o tempo todo se provocando. Será que eu estou fazendo da melhor maneira? Será que eu estou sendo percebido da melhor maneira? Então, eu gosto sempre de fazer essa provocação, porque a gente costuma muito olhar para o nosso umbigo e achar que o que a gente está fazendo está maravilhoso e esquece de olhar pela ótica do cliente, muitas vezes. Né? Então, Emília, eu queria que você comentasse, porque o que a Tati colocou aqui é que as empresas estão acostumadas a oferecer o serviço, né, a experiência para o cliente que elas imaginam que seja de uma forma, mas não como o cliente é de fato. Por que isso acontece? Acho que tem duas coisas. Primeiro, assim, as empresas criam baseado na experiência do funcionário. Então, eu acho que, assim, para mim funcionou o WhatsApp, então vamos colocar o WhatsApp. Ninguém parou para ouvir o cliente, como que é a jornada dele dentro da empresa, né? Como é que é essa jornada de interação com o produto para entender qual é a melhor solução. Se é realmente o WhatsApp, é o e-mail, o chat. Então, assim, a primeira coisa é a gente ouvir esse cliente, entender qual é essa jornada para criar a solução correta, senão a gente fica inventando, criando coisa bonita que não funciona. E buscar o simples. Só complementando aqui, recente mesmo, também, de uma das empresas que eu dou consultoria, estamos no momento de implantação do WhatsApp. E aí eu estava lá com a empresa e com a empresa durante a empresa de software. E aí ela falou assim, então aqui, olha, aí vai ter um menu, e aí vocês têm 3 minutos para responder, senão esse cliente entra no loop. Aí eu falei, como assim? Me explica direito isso. Não, se esse cliente entra no WhatsApp e não tem ninguém da equipe disponível, ele volta para o menu de novo. Eu falei, você acha que isso é uma boa experiência para o cliente? De verdade que você está me respondendo isso? Então, aí você está implantando o canal, sabendo que não tem condições de atender o cliente no momento em que ele chega. Aí você fala, é um tiro no pé, meu Deus, vamos parar isso agora. É só abrir o canal, é pluricanalidade, não é omnicanalidade. Não é omnicanalidade. E eu acho que o segundo ponto é um pouco disso. A empresa não está preparada. Né? Então, é um pouco dos silos. Eu tenho que fazer a minha área, eu preciso entregar isso. Mas isso está conversando com a outra coisa? Então, isso não é ter uma empresa sentada no cliente. Né? Tem um exemplo de quando eu estava na Amazon. Eu me lembro que eu fui um dia para o saque lá para atender telefonema, tal, ouvir o cliente e tudo mais. E aí, calhou de eu sentar com uma atendente e eu falei assim, me conta uma experiência aí muito ruim que você teve, que não funcionou e tal, porque tem protocolos lá muito bacanas, é uma experiência muito boa do saque da Amazon. Falei, olha, eu estou com um problema com o cliente. A gente prometeu uma entrega para ele faz tempo, de um lustre,
E a gente está só postergando. Falei, uai, eu cuido dessa categoria. E eu me lembro do dia que vendeu o lustre, porque era um lustre tão caro que eu pensei, como é que alguém compra um lustre sem olhar, né, sem ver? E ficou na minha cabeça. Falei, não, a gente tem esse lustre em estoque. Não sei o quê. Bom, por coincidência, um cara de supply estava comigo lá, eu peguei, chamei ele e falei, Thiago, olha só, a gente tem esse estoque e o sistema está dizendo que não tem como entregar. Resumindo, isso era final do dia. No dia seguinte, às 8 da manhã, estávamos 10 pessoas de diferentes áreas para entender o que tinha acontecido, problema de um cliente. E a gente descobriu que tinha um erro no processo, a hora que entrou no CD, o peso, a pesagem, a cubagem foi errada, a gente não tinha como entregar o produto para o cliente, era um lustre de quase R$5.000, e a gente falou, olha, não conseguimos entregar, a gente deu um crédito lá de R$3.000 para ele e tal, mas o ponto é o seguinte, não deu 12 horas, tinham 10 pessoas para resolver o problema de um cliente. Né? Então, assim, como é que eu realmente crio essa experiência? Quando está todo mundo focado e sabe o que tem que fazer, o que é o a Amazon final. É muito conhecida pelo modelo da pizza, né? Justamente isso. 8, 10 pessoas, 12, né? Em volta de um problema, porque o consumidor tem que ter uma resposta. Simples assim. E acho que tem uma coisa importante lá, que é assim, só para fechar. Se a Amazon precisar mudar o processo, mesmo que ela tenha prejuízo porque aquilo é melhor para o cliente, ela vai mudar. Ela vai mudar. Não tem problema. E foi o que aconteceu nesse caso. Então, realmente, é uma empresa, como a gente sabe, muito focada no cliente. Eu queria só trazer uma referência, um livro que eu gosto bastante, ele chama-se Effortless Experience, que é a experiência sem esforço. Isso. E o que ele fala nesse livro, ele fala, é muito bacana fidelizar o cliente, encantar o cliente, todos nós buscamos isso. Mas até chegar nesse nirvana, a gente tem que trabalhar a base da pirâmide. E o que é trabalhar a base da pirâmide? É o que ele chama de desfidelizar menos. Então, é isso que a gente está falando, discutindo aqui, né? Vamos olhar para o arroz com feijão e fazer isso muito bem feito. Vamos desfidelizar menos o nosso cliente. E trabalhando bem essa base, aí sim a gente pode começar a construir as outras camadas da pirâmide no atendimento, né? Bom, eu queria trazer aqui um case para a gente partir para os finalmente do nosso debate, antes de abrir para as perguntas dos colegas, que é o case da Currys. A Currys é uma grande varejista de eletro no Reino Unido. E é claro que, de repente, com a pandemia, ela percebeu que ela estava tomando como uma locomotiva para a qual a pandemia em si era uma oportunidade, chamada só Amazon. Uma empresa muito pequena. Né? E, enfim, no começo da pandemia, a Amazon respondia por 8 em cada 10 buscas de produtos de eletro, tá, no mercado britânico. Ao fim da pandemia, a Currys respondia por quase 7 de cada 10 buscas de eletro. Como que ela fez isso? Mudando a mentalidade, ela efetivamente buscou criar uma experiência digital muito baseada na ferramenta que a gente viu aqui, com a venda assistida online. O que isso provocou? Tá? Ela percebeu que, para poder partir para isso, ela precisava aumentar o alcance do sortimento, facilitar a experiência, investir na precificação, tornar a jornada do cliente mais intuitiva, mais flexível e mais interativa, tanto na loja física, quanto no online, quanto no híbrido. Ou seja, ela teve que fazer uma reformatação completa de cultura, de processo, para poder fazer com que a venda assistida tivesse sentido para o cliente. Tá? Ela percebeu, tá, que as vendas online aumentaram, a partir desta mudança de mindset, 84% em um ano. Tá? As vendas online aumentaram 84% em um ano. E conseguiram ver que os clientes agradeciam muito, de maneira muito intensa, tá, pelo fato de que as lojas físicas ganharam um novo significado, porque para os clientes a loja física é um elemento muito importante de informação, de conexão, de acolhimento e assim por diante. Tá? A Currys conseguiu gerar valor a partir de uma experiência efetivamente multicanal. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje, mais de 80% hoje dos consumidores do Reino Unido consideram a Currys como a primeira opção antes de comprar um eletrodoméstico. E fizeram isso em 2 anos, com uma pandemia no meio, e eles tendo loja física e a Amazon não. Então, pessoal, dá para fazer. A questão é, e eu queria justamente lançar essa pergunta para os nossos talentos aqui. Como que é possível fazer? Por onde se começa? Vamos começar com a Emília. Eu acho que primeiro, assim, tem que estar, nesse caso, é de cima para baixo. Se o alto escalão da empresa não tiver isso realmente como um objetivo, não adianta que quem estiver embaixo vai ter um monte de barreira
e não vai conseguir implementar nada diferente. Então, acho que assim, quando você tem lá em cima comprometido com isso em foco, aí isso desce, todo mundo se compromete e consegue fazer acontecer. Tati. Eu acho que, além do que a Emília falou, que é básico ter comprometimento top-down, tem que ser uma empresa assim, obcecada pelo cliente. E todas as empresas que são benchmark em atendimento, a Amazon, uma delas, a Disney, a gente tem vários exemplos, tem essa obsessão pelo cliente. E, além disso, também treinamento. Treinamento. Todo mundo tem que estar engajado, tem que entender do processo, tem que saber como tem que operar dali para frente. Então, assim, não tem nenhum mistério, mas tem meio que uma receitinha básica que todas as empresas que são benchmark em atendimento, todas seguem essa cartilha. Cibele. Além, complementando aqui, tem a parte da comunicação, né? A alta liderança, ok. A gente faz ações de engajamento, de sustentação, mas comunicar todo o tempo, mesmo que seja pequenos ganhos, pequenas coisas positivas, pequenas atitudes positivas dos colaboradores, de todas as pessoas envolvidas na experiência do cliente, eu acredito que se engaja muito mais. Pequenos exemplos, incluindo, vamos dizer, é um pacote, como ela diz. Vou acrescentar uma pitadinha, pequenos exemplos e pequenas vitórias. Né? As pequenas vitórias fazem uma diferença grande porque o time começa a perceber que o trabalho está sendo feito e que ele repercute. Tânia, para você. Olha, eu acho que a gente tem que literalmente abrir os silos, quebrar esse negócio. Eu ia falar um palavrão, mas eu estou numa mesa, então vou ser chique. Quebrar esse negócio, porque assim, gente, eu falei isso outro dia numa live na SPM, o pessoal falou, Tânia, você é louca, não sei o quê. Eu falei, gente, a gente tem que pensar que não existe mais essas separações. Marketing comercial, trade marketing, experiência do cliente. Quer dizer, fica todo mundo nos seus pedacinhos. Ah, mas esse orçamento não é meu. Não, e rodando em looping. E o cliente é que é prejudicado. Rodando em looping. Esse orçamento não é meu. Mas, gente, não existe orçamento meu. Tá claro para vocês? Eu falo isso desde que eu era líder de equipes enormes. A verba não é sua, é da empresa. Então, assim, vamos pensar que aquilo tem que estar... né? A gente tem que usar da melhor forma. Então, acho que a gente fica falando em processo, mas o processo ele tem que ser, como você mesmo falou, Jacques, ele tem que ser mais fluido dentro da empresa. Dentro da empresa. A gente pensar assim, tá bom, eu preciso colocar dinheiro na comunicação, eu preciso colocar dinheiro nos canais de atendimento, eu preciso colocar dinheiro na minha força comercial, no treinamento. Aonde eu preciso colocar investimento, tempo e dinheiro? Então, a gente fica... Eu acho que... Saiu um estudo do BCG, que, aliás, fiquei orgulhosa, né? Eu fiz um artigo lá para Consumidor Moderno, foi um dos mais lidos. Foi. Né? E o estudo nem é meu, gente, é da BCG. O BCG ele diz o seguinte... Mas o artigo estava bem escrito, então. Que nós estamos com estruturas arcaicas para um mercado que está pensando na experiência do cliente. Isso é verdade. Quer dizer, quando que a gente vai pensar que a gente tem que trabalhar de uma maneira mais multifuncional ou squad? Para mim, gente, sempre existiu coisa multifuncional e sempre funcionou muito bem. Mas agora chique, chama squad, vamos chamar de squad. Então, não importa o nome, importa que as pessoas trabalhem juntas em prol do cliente. E aí eu fiquei pensando numa outra provocação, Jacques, mas que aí seria tema para uma outra mesa, para a gente até pensar em outras discussões, que eu acho que a experiência do cliente, quando você pensa, por exemplo, num varejo que é servido por uma indústria, eu já estou pensando como é que essa experiência de quem compra de alguém e vende para outro, sabe? Assim, quer dizer, tem que é a coisa dos canais e tudo mais, que aí daria para a gente fazer uma outra mesa sobre isso. Uhum. Mas chega de falar, falei demais. Agora eu queria ouvir de vocês, queria algumas perguntas aqui da nossa plateia para que a gente possa endereçar aqui para os nossos talentos, porque a gente precisa ouvir a voz de vocês. A gente fala, né, mas a gente precisa saber o que vocês estão entendendo e o que vocês querem complementar a partir disso aqui. Por quê? Porque o evento é para vocês, não é para a gente se exibir, é para que vocês possam crescer. Então, estou aqui à disposição. Quem gostaria de começar? 3 perguntinhas aqui do nosso quórum. Vamos lá, quem começa? Não se inibam. Um de cada vez, gente. Foi muito claro. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Garbim.
Vocês falaram muito de atendimento humanizado, que é uma coisa que eu acredito, minha empresa trabalha isso há muito tempo também. Mas tem uma coisa que eu sempre vi como um grande desafio, e eu queria a opinião de vocês. Vocês falam em treinamento, em processos, em procedimentos, em atendimento humanizado. Como fazer esse atendimento humanizado ser humanizado, ou que o atendente não vire um pseudobot na hora de atender o consumidor? Olha, eu sou uma estudiosa de empresas que são benchmark aí de customer experience. E eu estava falando que todas elas seguem meio que uma receita de bolo. E falando especificamente sobre isso, as empresas como Zappos, como a Amazon e como outras, é não ter script, é não ser robótico. Então, assim, seja você, seja autônomo, tenha empatia pelo cliente, ouça o que o cliente quer. Então, é muito dando uma autonomia, e claro que essa autonomia também... Abrindo parênteses, uma vez tendo que conectar o atendimento da Amazon nos Estados Unidos, né, além de resolver o meu problema, ainda ser com uma ótima dica de restaurante para o jantar. É isso. Então é muito isso. A gente hoje ainda está muito, né, muito focado em script, muito focado em TMA. Eu acho que TMA é uma praga no atendimento. Porque o cara está ali com um cronômetro, que ele está ali, eu tenho que desligar essa pessoa agora, senão isso vai impactar no meu bônus. Então, assim, eu acho uma praga a TMA. Então, assim, as empresas precisam mudar o mindset, precisam mudar o KPI. Porque o TMA envolve comando e controle, exatamente, não está mais para comando então, e controle. Então, assim, outros KPIs precisam ser implementados para medir a eficiência Inclusive, da equipe. por exemplo, taxa de esforço. Exatamente, resolutividade, são outros KPIs que precisam ser implementados. Não basta só NPS, tá? Esse é um ponto fundamental. Se você quiser fazer um atendimento humanizado, você vai utilizar a inteligência artificial? Claro que você vai utilizar a inteligência artificial, desde que ela não deixe o cliente em looping, né? Desde que ela tenha uma comunicação fluida com o atendimento humanizado para que o próprio bot seja percebido como humano, entendeu? Então, isso pressupõe que você tem que ter a coragem e a audácia de fazer com que a ideia do seu atendimento parta do cliente para dentro. Ou seja, a partir de perguntas do cliente e não de respostas suas. Ok? Valeu? Só complementando, eu adoro o perfil comportamental, eu sou uma pessoa que gosta de comportamento de consumo, também comportamento humano. Então, eu costumo preparar as equipes em entender perfil comportamental, porque elas têm que sair do piloto automático do script, do piloto automático de uma árvore de atendimento. Então, primeiro, quem eu sou, como eu sou? Eu trabalho muito o pilar da pessoa do atendimento. Em seguida, quais são os perfis comportamentais que existem por aí já estudados? Então, um cliente, quando ele entra em contato com você e ele fala, ou ele fala rápido, ou ele é detalhista, ou ele fala... São perfis diferentes. Então, ali eu preparo as pessoas para entenderem um perfil do seu interlocutor. E aí você escuta ativa, foco e os componentes da empatia. Mas isso é treinamento comportamental, não é técnica. E tem muito conteúdo sobre isso, inclusive perfis comportamentais, claro, no Consumidor Moderno. O trabalho da Lari aqui, vocês podem acessar à vontade, que tem conteúdo a rodo. Segunda pergunta, vamos lá. Não se inibam. Vai, ali. Olá, boa noite. Obrigada pela contribuição. Meu nome é Sheila. E o que eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês é como a gente consegue unir esse físico com o digital. Porque a gente sabe que o digital veio e é fato, ele vai ficar. Mas a loja física também precisa existir, e ela é um ponto fundamental de experiência para o consumidor. E quando a gente começa nessa cultura de implantar o digital, a gente tem essa restrição, esse pé atrás no físico, né? E a dúvida que eu tenho, eu queria ouvir a opinião de vocês, é como a gente consegue trabalhar no físico para que isso realmente funcione, porque o consumidor que olha no digital, fatalmente, uma vez ou outra, ele pode completar a compra no físico e vice-versa. Então, como a gente consegue fazer para que essa sinergia realmente aconteça, para que a gente tenha uma multicanalidade efetiva? Emília. Acho que
Acho que uma coisa importante é que a equipe entenda que é uma coisa só. E aí você pode usar campanhas de incentivo, formas de remuneração, para que não seja o físico ou o digital. Quando eu estava na ReHap, peguei o começo da pandemia lá, eu lembro que fecharam todas as lojas, a gente estava começando o e-commerce, tinha poucos canais digitais, e eu tinha acabado de chegar da Amazon. E uma das coisas que eu fui lá era para montar o programa de venda, né, dos funcionários, o programa de afiliados que tinha na Amazon, que é o maior canal de vendas, na ReHap. E o que era para ser para o Dia das Crianças, para ali dali 9 meses, acabou virando 1 mês. E eu lembro que a gente teve uma dificuldade, a maior dificuldade que a gente teve não foi achar a plataforma, foi a gente engajar a equipe. Porque, primeiro, uma dificuldade enorme de entender como é que se vende através de um WhatsApp, de um Facebook, mas a preocupação, e se esse negócio der certo, eu vou perder o meu emprego? Né? Como é que vai ser depois que as lojas abrirem? Né? Então, o que a gente precisa é que a equipe entenda que o resultado é um só e amarrar. Então, ele tinha a remuneração pelo digital, mas ele também tinha a remuneração pelo físico. Então, acho que isso é uma coisa importante. O que mais? Posso dar uma complementada? Eu li um outro estudo sobre essa questão dos canais, mas aí eu pensando não só nos canais B2C, mas nos B2Bs, que começa lá atrás. E outro dia eu até participei de uma mesa, de uma palestra, na verdade, sobre isso para uma equipe que estava implantando e-commerce para vender, uma farmacêutica implantando e-commerce para vender. Então, acho que eles têm que entender, tentando responder a tua pergunta, não importa se é B2B, B2C, porque, no fim, cliente, né, pode ser um cliente intermediário, depois pode ser um cliente final, ou até pode ser um cliente de serviço também, não só de produto, se a gente for pensar. Produto e serviço se complementam muito. Mas a gente precisa, além do que a Emília já falou, ter processos. E aí eu volto de novo para o negócio dos processos. É muito importante que eles entendam, como já foi dito aqui, que é uma coisa só e que aquilo não vai... Ele vai ser remunerado, existem formas de você remunerar. Né? A Natura é um exemplo disso. A Natura, gente, olha, eu tenho acompanhado, porque é um caso que eu dou em sala de aula, de omnicanalidade, de monocanalidade para uma pluricanalidade. Eles estão no caminho do omni. Mas eles conseguiram, em poucos anos, Jacques, acho que em 5 anos, digitalizar mais da metade das consultoras. E elas se engajaram nesse processo. Então, acho que existem formas de se fazer. É claro que a gente não vai dar uma receita de bolo, que seria leviano da nossa parte aqui. Cada negócio vai funcionar de um jeito, mas a gente tem exemplos fantásticos aí de digitalização que estão funcionando. E a Natura é um exemplo brasileiro feito em casa, né, Jacques? Exato. O que você pode levar em consideração é o seguinte: tem alguns fatores críticos de sucesso que são essenciais para você desenvolver essa união do físico com o digital. Primeira coisa é a seguinte: o físico necessita amplamente trazer impressões sensoriais para o cliente. Tá? O físico sem impressão sensorial, sem mexer com os sentidos, tá? Ele é um físico estéril. Da mesma forma, este físico precisa incorporar algo que o digital tem, que é a velocidade da informação e a diluição, a eliminação do tempo na transação. Okay? Enquanto o físico permanecer com fricção no tempo para execução da transação, ele vai ser uma experiência ruim. Então, ele não incorpora esse aspecto do digital. Ao mesmo tempo, o digital precisa, como a gente viu aqui com a venda assistida, trazer o calor humano, trazer a presença humana para dentro da sua experiência, da experiência que oferece. Ou seja, o ambiente digital precisa se mostrar humano para que você possa ter esta experiência híbrida funcional de fato. Tudo se resume a fazer com que, em qualquer que seja o canal, tá, o tempo do cliente seja respeitado de 2 formas. Durante o transcorrer da experiência, que valha a pena. O cliente sinta que o tempo que ele despendeu com você tenha valido a pena. Na transação, o tempo não existe. Ela precisa ser reduzida ao máximo. Reduzir o tempo no caixa para 1 minuto. É muito. Reduzir para 30 segundos. É muito. O cliente pagou sem perceber. Aí você conseguiu chegar lá. É assim que você faz um varejo digital. Se alguém quiser complementar, por favor. Eu gosto só de uma frase que eu escutei de um webinar que eu ouvi no começo da pandemia, e eu gravei essa frase porque eu achei muito interessante. Falando de tecnologia, o palestrante falava que a tecnologia ela tem que estar como pano de fundo.
ela tem que existir para trazer a fluidez na experiência, para trazer uma experiência sem atrito para o cliente. Não pode ser você coloca a tecnologia e aí você tenta encaixar a experiência. Tem que ser ao contrário. O que o cliente quer, que experiência eu quero oferecer, e aí a tecnologia vem para trazer essa experiência. E é bem o mindset que o Steve Jobs dizia, né? Ele falava, você começa com a experiência e aí você cria a tecnologia que vai trazer essa experiência para o cliente. Você tem que entender o que o cliente quer. Então, dentro dessa convergência do físico com o digital, a gente entender isso. O que um pode complementar o outro. E aí o que o Jacques falou é fundamental. Trabalhar a parte sensorial no varejo físico. Que isso dá para trabalhar no e-commerce? Dá, mas é bem mais difícil, bem mais duro, né, do que a gente trabalhar no varejo físico. E trazer as oportunidades da agilidade do digital para o varejo físico. É exatamente esse ponto. Muito bom. Última pergunta, vamos lá. Não temos uma última pergunta? Então, a gente vai partir aqui para as nossas considerações finais. Eu queria começar com a Tati. Tati, suas considerações finais, o que você pode fazer de takeaways para o pessoal aqui? Assim, eu acho que a gente tem que, né, voltar para o início da nossa discussão, nosso momento aqui juntos, né, que começamos lá com o vídeo do aplicativo da Soul. Eu acho que essa questão de você trazer o humano e o digital para o mesmo ambiente, trabalhar de uma forma integrada dos dois é muito importante, né? Porque a gente precisa entender quais são as funcionalidades que o digital oferece, né? Que é a questão da linguagem rápida, da eficiência, da velocidade, e o que o humano traz, que é a empatia, que é a segurança, que é você entender o teu cliente, você ter um contato físico, né? Enfim, por telefone ou por imagem, mas eu acho que essa integração é muito importante, né? E o cliente sente falta disso. Então, é importante a gente dosar até onde a gente vai com o digital e até onde o nosso cliente demanda que a gente insira um componente humano. E isso vai variar de mercado para mercado, não tem uma fórmula mágica. Cada um que deve perceber no seu mercado qual é esse momento, aonde tem essa virada de chave, né? De uma demanda mais específica que a gente precisa inserir o componente humano. Tânia? Bom, complementando o que a Tati falou, acho que tudo começa na jornada. Ela tem que ser entendida, ela tem que ser mapeada do ponto de vista do que é físico, do que é digital, porque essa separação a gente faz, quem está oferecendo o serviço, quem está oferecendo o produto, só que o cliente não faz, ele vai, né, buscando da forma como ele quer. Ela não é linear, ela está mais complexa. Ela tem um estudo do Google, Decoding, né? Decodificando o meio bagunçado, que é fantástico. Decoding Decisions. E que foi publicado aí durante a pandemia. Recomendo a leitura, são 100 páginas, é quase um livro, mas vale a pena vocês lerem. É entendimento da jornada. E eu acho, entender, que eu gosto muito da Disney e aprendi muito com livros que eu li da Disney, que é entender quais são os pontos de atrito e quais são os momentos mágicos, né? Os momentos trágicos e mágicos. Se der para mapear isso, e o momento mágico é o que o Jacques falou, esse negócio de... Não adianta, gente, você nunca vai conseguir paladar, olfato, e o envolvimento de um ambiente, arquitetura, o design, o VM, que uma loja física tem. Então, o e-commerce é duro. Quando a gente olha essa tecnologia que a Soul está trazendo, ela traz uma coisa mais parecida com a experiência da loja. Mas ela tem que ser complementar, como a Tati falou. Acho que, resumidamente, falei muito, né, já? Não, de jeito nenhum. Emília? Acho que só complementando, né? Assim, não adianta ter a melhor tecnologia se isso não tiver realmente, como a Tânia colocou, conversando com o que o cliente precisa, né? Então, senão a gente vai criar uma ferramenta que vai funcionar na loja, mas que no final não está criando uma história, uma experiência memorável para o consumidor, né? Então, é realmente a gente entender que problema a gente está resolvendo, né, para que aquela solução traga realmente o que a gente está buscando. E a gente até conversou um pouco com o Márcio semana passada, que a gente já criou um monte de netinhos para ele, né, dessa ferramenta. Ela pode ser uma ótima ferramenta. Eu trabalhei na Alpargatas também, trabalhava na parte de esportivos, para a equipe de vendas de loja, porque quando você tem um produto muito técnico, você não consegue treinar todo mundo, né? Então, ela pode ser uma ferramenta de suporte ao vendedor para ajudar ele também a ter mais argumentos de venda, enfim. Então, acho que daqui sai mais um monte de produto aí em breve. Cibele?
Essa questão da jornada é extremamente importante porque no mercado imobiliário a jornada ela é muito vista de dentro para fora, porque eu conheço o mercado. Eu estou no mercado há muito tempo, então é um mercado muito tradicional, de incorporadoras que estão aí há muitos anos. Então, mudar esse olhar, né, da percepção do cliente, do caminho que ele percorre, de como ele se sente, quais são as necessidades emocionais dele que precisam ser supridas ao longo dessa jornada e através desse atendimento humanizado, eu acho que aí a gente vai conseguir gerar essa conexão emocional e essa relação de confiança, que é o que o consumidor que investe alto valor financeiro num produto precisa, seja para morar ou para investir. Bom, estamos chegando aqui no final da nossa conversa, que eu achei incrível. E eu queria deixar aqui 3 inputs importantes para vocês. O primeiro é o seguinte: a matéria-prima de todas as empresas hoje, sem exceção, é exatamente a mesma. Só existe uma matéria-prima, qualquer que seja o seu negócio. Eu vendo chocolate. A matéria-prima é cacau. Não, não é. Eu vendo arroz. A sua matéria-prima não é o arroz. Eu vendo apartamento. Sua matéria-prima não é tijolo. A sua matéria-prima hoje é informação. As boas empresas, aquelas radiais e simultâneas, são aquelas que sabem trabalhar a informação. Isso significa entender, por meio de informação, quem é o seu cliente. Entender, por meio de informação, como que você trabalha o seu canal. Entender, por meio de informação, qual é a melhor forma, o melhor horário, o melhor momento para que você possa traduzir aquilo que você tem como oferta de valor para o seu cliente. Então, a informação é matéria-prima essencial. O segundo ponto que a gente precisa compreender é que, em organizações radiais e simultâneas, é absolutamente necessário derrubar os silos e fazer com que toda a empresa trabalhe de forma sincronizada, que é a grande dificuldade. Empresas precisam trabalhar de forma sincronizada. Por quê? Porque o seu cliente é caótico e ele tem todo o direito de ser caótico. Você não sabe quando ele vai chegar e pedir para você uma coisa do tipo a air fryer que vai fazer o camarão. Eu quero fazer o camarão na air fryer dentro da loja. Isto é caótico. Mas se você não for sincronizado e falar ok, não vai funcionar. E o terceiro ponto é ter a humildade de aprender com o cliente. Empresas que dizem que estão há muito tempo no mercado só querem dizer uma coisa: elas estão próximas do túmulo. Tá? Então, não vale, a sua experiência pregressa não é receita de garantia de sucesso no seu futuro. O que vale é você continuamente estar em beta aprendendo com o seu cliente. É isso, pessoal. Quero agradecer ao pessoal da Soul pela oportunidade, a vocês pela audiência maravilhosa, aos nossos talentos aqui, as meninas incríveis. E muito obrigado e até a próxima.